Abra sua Bíblia, por favor. Mais uma vez nós vamos ler o tema deste congresso do ciclo de oração. Eu quero agradecer a Deus por estar acompanhando o doutor Luiz Alberto, que é pastor no nosso ministério, e ele é uma autoridade no nosso país, um desembargador federal, mas é um homem de Deus e é um pastor. Não é? Glória a Jesus. E também quero agradecer a Deus, porque o pastor Lelis hoje nos proveu um encontro, mais uma vez, com o irmão Ed Carlos, a irmã Caliane. Tivemos o privilégio de conhecer o pastor Sérgio, de quem já tínhamos ouvido tanto. Uma alegria para o nosso coração. Nós estamos envolvidos num trabalho que Deus colocou no coração dos nossos irmãos, que é atender a evangelização no Brasil, especialmente no Nordeste, na região de quilombolas, onde esses irmãos estão indo, pregando o evangelho, ganhando almas para Jesus, e depois de ganhar a alma para Jesus, eles estão construindo casas para dar para as pessoas necessitadas naquele lugar. E o ano que vem, se Deus quiser, estaremos começando a construção de escolas, e uma escola bilíngue para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Talvez trilíngue, né? Português, inglês e língua estranha, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Efésios capítulo de número 5 e o versículo de número 14. Estamos juntos? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Glória a Jesus. Irmão, esse microfone aqui não é pentecostal, não. Aleluia. Glória a Jesus. Eu trago aos irmãos também saudação da Igreja do Senhor Jesus, que está nas missões, onde nós temos servido ao Senhor nosso Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei muito feliz quando pedi a Deus que orientasse o meu coração para vos trazer uma meditação da palavra de Deus. Como eu já não tenho mais 31 anos de idade, então eu anoto algumas coisas aqui para não esquecer daquelas coisas lindas que o Senhor me deu a oportunidade de me deparar, de aprender, quando estava orando por este trabalho. Especialmente quando olhei a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, irmãos, é uma carta muito linda. É uma das mais lindas epístolas das Escrituras Sagradas. A carta que ele escreveu foi num período que ele estava preso em Roma. Paulo esteve preso em Roma pelo menos 3 vezes. E na sua primeira prisão, ele escreveu aquela carta que diz assim: é para a mulher ficar calada na igreja. Vocês lembram disso aí? Não, desculpe. Ele escreveu as epístolas da prisão, a carta aos Efésios, a carta de Tito, algumas cartas ele escreveu. E ele estava preso. Nessa prisão que ele estava, era tido como talvez um acampamento da guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda mais importante do Império Romano. Era a guarda do próprio imperador. E o apóstolo Paulo disse que ele teve o privilégio de pregar o evangelho a toda a guarda pretoriana. 80 mil soldados. Talvez ele não tenha pregado o evangelho pessoalmente a toda a guarda pretoriana, mas o evangelho que ele pregou chegou a toda a guarda pretoriana. Eu fico imaginando, a cada 8 horas trocava um guarda que ficava com o apóstolo Paulo.
ele estava numa casa que ele próprio alugara. Ele alugou uma casa para ficar preso. Imagine o privilégio, né? Em primeiro lugar, porque ele era um preso muito importante. E sabe, irmãos, que às vezes nós falhamos muito em considerar as pessoas que Deus levantou pessoas importantes. O apóstolo Paulo tinha uma posição privilegiada no Sinédrio, que era ao mesmo tempo uma câmara religiosa, mas também política em Israel. Eles ditavam as direções do país. Eles tinham uma influência muito grande junto ao governo, mais ou menos como se eles fossem uma espécie de senado para Israel. É claro que Roma tinha o seu próprio senado, mas Paulo era uma autoridade também política, ou de influência política no meio do seu povo. Era um homem intelectual, um homem muito conhecedor, muito culto, muito conhecedor em todas as áreas. Paulo era um poliglota, ele falava vários idiomas. E as autoridades da época reconheciam a Paulo. Quando sabiam que Paulo estava ali, você se lembra Festo, você se lembra o rei Agripa, você se lembra da esposa do rei Agripa, onde Paulo estava, eles chamavam Paulo para ouvir a Paulo. Eles queriam ouvir aquele homem, porque Paulo falando era um negócio extraordinário. Era uma coisa muito boa. Ele deixava as pessoas de boca aberta, de tão bonito que ele falava. Festo trouxe o rei Agripa e falou assim: olha, escuta esse homem aqui, escuta esse homem falar. Aí o apóstolo Paulo começa a falar e disse: rei, eu sei que o senhor conhece a tradição de Israel e dos judeus, eu sei que o senhor crê também no Deus de Israel, eu sei que o senhor também, e foi falando, né? O senhor conhece a tradição dos nossos pais, e começou a fazer aquele discurso. Era um homem muito culto, um homem intelectual, um homem que tinha uma posição muito alta, mas que estava defendendo a causa do evangelho do Senhor Jesus. Ele não estava defendendo a causa de Jesus num culto ao ar livre em Jerusalém, e nem num culto ao ar livre em Antioquia, ou lá na cidade de Éfeso, onde ele morou e pregou o evangelho. Ele estava defendendo diante das autoridades. Nós precisamos de pessoas que vão por nós diante das autoridades. Talvez você e eu tenhamos um pouco de dificuldade de marcar uma audiência com o governador do estado de São Paulo. Se você for lá pedir uma audiência para ele, vai ser um pouco difícil, não é verdade? Mas Deus levantou no nosso meio pessoas que, como o apóstolo Paulo, são hoje reconhecidas pelas autoridades como pessoas que são do meio do povo de Deus. A irmã Marta Costa, que o pastor Lelis acabou de citar, a nossa irmã, é uma das pessoas que pode fazer isso por nós. O apóstolo Paulo estava diante do rei Agripa. Mas o gostoso, irmãos, é que essa gente não pode negar o nome de Jesus enquanto está diante das autoridades, não é? Não pode, não é verdade? Nem diante do presidente da república. A gente tem que tocar a metralhadora nele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Então escuta, presta atenção. O apóstolo Paulo, quando começou a pregar para o rei Agripa, o rei Agripa foi mergulhando naquilo que ele estava falando. Ele falou: peraí, Paulo, peraí. Você quer fazer de mim um cristão? Por pouco me persuades a que me torne cristão. O apóstolo Paulo, lembra, apesar de ser um homem culto, um homem importante, ele estava preso. E ele falou para o rei Agripa: ô rei Agripa, quisera eu que por pouco ou por muito, não somente tu, ó rei, mas todos os que me ouvem aqui fossem tais qual eu sou, exceto por essas cadeias. Ele estava preso. Que coisa linda e maravilhosa. O apóstolo Paulo conhecia bem a cidade de Éfeso. Ele havia pregado lá, ele havia passado lá várias vezes, e teve um tempo no seu ministério que ele morou lá por 3 anos, ensinando a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus. A cidade de Éfeso não era uma cidade qualquer. Havia alguns polos políticos, religiosos, comerciais naquela época. Naquela região da Ásia, ali da Ásia Menor, Éfeso era uma das mais importantes. Ela disputava com outro polo ao sul, lá embaixo, que era a cidade de Alexandria. Então era uma cidade muito importante. Se você nunca teve oportunidade, você ore a Deus e peça a oportunidade para você visitar as igrejas da Ásia. Hoje em dia, como as coisas ficaram, graças a Deus, mais acessíveis, não é verdade?
e glória a Deus pelo cartão de crédito, que a gente pode ir pagando devagarinho, você compra uma passagem pela Turkish Airlines, pelas linhas aéreas da Turquia, e vai até Istambul. De lá você vai conhecer as 7 cidades, ou as cidades da Ásia Menor. Quando você chegar em Éfeso, você vai ter um impacto muito grande. Porque ali, irmãos, tem as ruínas de um verdadeiro estádio, um ginásio para 50 mil pessoas. Até hoje as ruínas estão lá. E você fala daqui e a pessoa te escuta lá do outro lado. O apóstolo Paulo teve a oportunidade de estar ali. E aquilo funcionava como um templo de Arquemis, a deusa Diana dos Efésios. Era um lugar assim, muito importante, extraordinário. Às vezes a gente fica pensando, bom, naquele tempo, né, as coisas eram, né, não eram tão avançadas como hoje. Não, não pense assim. Pelo contrário, naquele tempo muita coisa era melhor do que hoje. Colunas de mármore de 30 metros de altura. Nós vimos isso lá com o nosso pastor. Colunas enfileiradas, irmãos, dezenas e dezenas de colunas, onde eles construíam palácios e coisas assim extraordinárias. As construções que eles faziam naquele tempo, hoje em dia não se faz mais nem de longe. Exceto alguns engenheiros que são mais aplicados, não é? Mas se você não consegue hoje ver em lugar nenhum, hoje em dia eles constroem uma caixa e dão uma virada na caixa assim, pronto. Isso aqui é uma arquitetura moderna, né? Naquele tempo não, eram coisas assim extraordinárias. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele sabia que ele estava escrevendo a uma igreja que também o conhecia. Então, o que ele escreveu aos Efésios era tão importante, que ele não se limitou só aos Efésios. A maioria dos estudiosos da palavra de Deus entende que Paulo escreveu aqui uma encíclica, que era o quê? Uma carta circular. É como se o pastor José Wellington escrevesse uma carta para Atibaia, mas que servia para todas as congregações do Ministério do Belém. As orientações que estavam ali serviam para todo mundo. Tanto que o apóstolo Paulo, diferente de outras cartas que ele escreveu, ele não faz menção de pessoas amigas, de pessoas da igreja que ele conhecia muito bem. Porque essa carta deveria circular pelas igrejas. Há alguém que diga que lá na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, se não me engano, no capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo faz a menção à carta aos Laodicenses, que ninguém nunca encontrou essa carta de Laodiceia aqui. Alguém entende que era essa mesma carta de Éfeso que correu todas as congregações. Por que era tão importante esta carta? Porque nesta carta o apóstolo Paulo falou de muitas coisas muito, muito importantes. O apóstolo Paulo, por exemplo, falou da predestinação. Mas não é da doutrina da predestinação. O apóstolo Paulo falou e ensinou à igreja aos Efésios, no capítulo 1, versículos 11 e 12, diz assim, olha, nele, no Senhor, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. O que é que Paulo está falando? Deus nos predestinou, sim ou não? Sim, mas é a doutrina da predestinação que vai acontecer assim, assim, assim na sua vida? Não. Olha, esse copo aqui está cheio de água. E a água está boa, irmãos. Obrigado. Quando esse copo foi feito, ele foi feito com um propósito, que era o quê? Carregar água. Ele foi feito ele foi destinado desde a sua criação para isso aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele fala de novo, ou ele fala também da nossa predestinação, para sermos conformes o nosso irmão mais velho, Jesus. Ou seja, nós, desde o princípio, quando Deus criou o homem, ele nos fez para nós sermos iguais a Jesus. Isso é predestinação. Predestinação bíblica, não daquela doutrina da predestinação por aí. Olha como é importante o apóstolo Paulo falar isso para a igreja de Éfeso e para a igreja dos Laodicenses e para as outras igrejas da Ásia, porque isso alcançou os nossos dias e serve para a igreja em Atibaia, e serve para a igreja na Flórida, e serve para a igreja do Belém, e serve para a igreja em todos os lugares. A nossa predestinação qual é? Nós fomos feitos para ser iguais ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.
Ele fala a respeito da liderança de Cristo sobre o seu corpo. Ele é a cabeça. Cristo é a cabeça do corpo. Ele fala da igreja como edifício que cresce para templo, que cresce para morada. Isso é bonito, não é? Dá um estudo bíblico maravilhoso aí, não dá? Cresce de edifício para santuário e de santuário para habitação. Ele fala do mistério de Cristo. Paulo ensina na carta, eu estou só falando para você, a importância do tema que Deus colocou no 31º Congresso das Irmãs do Círculo de Oração. Qual é o contexto de onde o Espírito de Deus guiou os vossos corações para extrair um tema, para que nós pudéssemos meditar durante este período. Foi deste contexto que o Espírito de Deus extraiu, falando do Senhor Jesus Cristo como um mistério, o mistério de Cristo. O que é o mistério de Cristo, pastor? Eu não quero tomar muito do seu tempo, mas escute que coisa maravilhosa. Quando o Senhor Jesus, ou quando Deus, lá no Éden, ele disse para Adão assim: Adão, você pecou. Agora a mulher vai ser amaldiçoada, porque ela paria, ou ela vai agora parir com dor, e vai gerar com dor, e vai parir com dor. Agora, você vai ser também amaldiçoado, porque você tinha de tudo do bom e do melhor. Você desfrutava do jardim, das árvores do jardim, você administrava a terra inteira. Você era o gestor do mundo, de toda a terra. O Senhor mandou que ele dominasse sobre a terra. E ele disse: agora você vai ter que comer do suor do seu rosto. A terra produz para você até hoje, naturalmente, mas daqui para frente você vai ter que comer do suor do seu rosto. E ele disse: olha, também a terra vai ser amaldiçoada, porque a terra, preste atenção, isso aqui é muito importante, olha só, a terra produzia bons frutos, mas agora ela vai produzir espinhos e cardos. Lembra disso? Espinhos e cardos. Aí nasceu a família Cardoso. Não, irmão, estou brincando. O Senhor amaldiçoou a serpente e falou: você vai andar se arrastando sobre o seu ventre. E falou para ela, agora, falou, escute, que isso aqui é o importante. Da semente da mulher, Gênesis 3,15, não é? Eu vou levantar alguém da semente da mulher que vai ferir a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Calvário, não é? Onde o Senhor Jesus Cristo morreu e verteu o seu sangue para nos dar a vida eterna, para nos dar salvação. Eu estou tão feliz que você se manifestou assim, porque tem gente que já se acostumou com a salvação e já não glorifica mais quando ouve falar que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos trazer a salvação. Mas escute que coisa linda, o mistério de Cristo que Paulo falou aos Efésios. O diabo achava que a semente da mulher deveria ser alguém muito importante, um primogênito. O primogênito era alguém especial em todas as famílias, porque o primogênito ele havia sido escolhido para Deus. Ele era de Deus. Todas as primícias são para Deus. Diga isso comigo: todas as primícias são para Deus. Todas as primícias são para Deus. O primogênito foi escolhido para ser de Deus. Então o diabo certamente imaginou que um primogênito ia se levantar para pisar a cabeça dele. E ele perseguiu todos os primogênitos de toda a linhagem dos homens. Ele foi derrubando todo mundo, de Caim, do filho primogênito de Jacó, de Rúben, de todos eles. Todos eles caíram, todos eles foram perseguidos pelo diabo para não ter condição de pisar a cabeça da serpente. Só que havia um mistério aqui que ele não tinha entendido. Deus não falou da semente do homem, Deus falou da semente da mulher. Os primogênitos, eles eram filhos dos homens com as mulheres. Mas o Senhor não falou da semente do homem, Ele falou da semente da mulher. Eu vou levantar um que vai pisar a tua cabeça. Era um mistério que o diabo não podia entender. Era um mistério que não estava na cartilha dele. Ele não podia compreender. Por quê? Como é que pode alguém nascer só de uma mulher? Tem que ter a semente masculina e a semente feminina, senão não vai. Quando
semente masculina encontra a semente feminina, ali apareceu aquilo que Deus fez no começo. Ele tomou o homem e formou o homem do pó da terra. Então o pó da terra está pronto. O que falta? O fôlego de vida. E quando Deus assoprou no homem o fôlego de vida, o homem se fez alma vivente. Apareceu o terceiro elemento. O corpo estava ali, o fôlego de vida, o Espírito de Deus, e agora a alma do homem, alma vivente. O que ia acontecer se Jesus nascesse da semente do homem e da mulher? Jesus já existia na eternidade com o Pai. Jesus já tinha alma. A nossa alma é o centro da nossa personalidade. É por isso que ele nasceu só da semente da mulher e do poder do Espírito Santo de Deus. Jesus, quando nasceu, ele já nasceu nascendo de novo. Dê uma glória a Deus, por favor. O apóstolo Paulo deixou, irmãos, essas pérolas para nós na carta aos Efésios. O apóstolo Paulo contou essas coisas para nós na carta aos Efésios. É na carta aos Efésios que nós encontramos o Senhor ordenando a sua igreja. Princípio de autoridade. A autoridade foi colocada na terra, não é para o homem abusar do outro. Não é para o homem mandar no outro, não. É para colocar ordem na casa. Cada um no seu lugar e cada um na sua função. Cada um no seu quadrado. No capítulo 4 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala assim: olha, aquele que subiu ao céu foi o mesmo que desceu do céu. E ele deu dons aos homens. E ele deu uns para pastores, e uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, doutores, querendo que o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Quem é que faz a obra do ministério? É você. Quem é que prega a palavra de Deus? É você. Quem é que traz aquele que está perdido? É você. Mas esse trabalho não é dos pastores, não. O trabalho do pastor é aperfeiçoar você, é lhe ensinar, é lhe edificar, é lhe preparar, é cuidar da sua alma, é cuidar da sua família, é cuidar das suas finanças, é cuidar... Peraí, pastor, acho que o senhor está exagerando um pouquinho. Cuidar das minhas finanças? Quem cuida das minhas finanças sou eu. Cuidar dos meus filhos? Quem cuida dos meus filhos sou eu. Cuidar da minha família? Cuidar do meu matrimônio? Quem cuida do meu matrimônio sou eu. Não, meu irmão, você não entendeu. O pastor, ele tem o direito de entrar em todas as áreas da sua vida. Sabe por quê? No dia que você brigar com a mulher, você vai vir no pastor. No dia que não tiver dinheiro para pagar o aluguel, você vai vir no pastor. No dia que seu filho aprontar, você vai vir no pastor. No dia que você ficar doente, você vai vir no pastor. Então ele vela pelas vossas almas. O apóstolo Paulo falou aos Efésios, ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Olha que coisa linda. Não é? O apóstolo parece que é o menorzinho de todos. O profeta, que muitas vezes aponta o caminho, né, que é de uma revelação de Deus, que Deus fala para você o que é que você tem que fazer, não é? Que te orienta. O evangelista, que é o maior ministério da igreja. Nenhum é tão grande quanto o do evangelista, percebe? Evangelista. Pastores, o dedo da aliança com Deus. É aquele que mostra à igreja a aliança com o Senhor nosso Deus. E os doutores e os mestres, para tirar a cera do ouvido, a comichão para você ouvir a palavra de Deus. Mas pastor, como é que o apóstolo é o menor deles? É porque aqui tem um mistério, irmão. Ele é o bispo e o apóstolo das nossas almas, não é? O Senhor, olha aqui, todos esses aqui se curvam. E esse é o único que consegue tocar todos os outros ministérios para a glória do nome de Jesus. Pérolas do livro de Efésios. Aquilo que Deus deixou escondido para nós aqui dentro da carta aos Efésios. Governo na casa de Deus. Agora, uma das mais lindas pérolas que estão aqui dentro. Uma das doutrinas mais preciosas que Paulo colocou aos Efésios, as nossas irmãs acabaram de cantar. A revelação da igreja como a noiva de Cristo. O noivo vem para buscar a sua amada igreja. Glória ao nome de Jesus. No capítulo 5, o apóstolo Paulo começa falando a respeito do nosso comportamento em relação à malignidade. O apóstolo Paulo fala das coisas que estão acontecendo naqueles dias e que eram
como hoje também são nos nossos dias. Ele diz: cuidado, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício. Mais a prostituição e toda impureza e avareza, todas estas coisas nem se mencionem no meio de vós. Nem se menciona. O apóstolo Paulo estava falando de gente, o mundo está podre. Que carta extraordinária. Como é que um negócio desse não fica velho? Como é que o homem escreve isso aqui no começo, lá no primeiro século, e hoje nós abrimos a palavra de Deus e é exatamente o que nós estamos vivendo nos nossos dias. A ciência se multiplicou, mas os homens estão cada dia mais regredindo, cada dia mais se afundando. Olha só, a impureza, o apóstolo Paulo fala, existe tanta impureza nos nossos dias, irmãos. Impureza em todos os lugares. E vou para frente, tá bom? Para a gente não entrar muito nisso aqui, porque o negócio está feio, irmãos. Às vezes até dentro das próprias igrejas. As más conversações, palavras torpes, palavras vãs, chocarrice. Você sabe o que é chocarrice? Não é cachorrice, é chocarrice, é zombaria, é bullying. Chocarrice é a pessoa fazer de alguém de bobo, é zombar da pessoa, não é? Na época que o pastor Leles era jovem, era tirar uma, fazer onda com a cara dele, não é? Isso já faz muito tempo. Avareza, né? Avareza, o apóstolo Paulo falou que é a idolatria. Você quer saber o que é avareza? Olha no canhoto do seu cheque. Pega o seu cheque e olha o canhoto. Pega o seu extrato do cartão de crédito e olha, e você vai ver o que é avareza. Você vai ver o quanto você tem feito para a obra de Deus, para a obra missionária. Você vai ver o quanto você tem feito para ajudar alguém, para socorrer alguém. Olha lá no seu extrato. Quanto saiu da sua conta para dar, para doar, para abençoar, para semear. A avareza, disse o apóstolo Paulo, que é a idolatria. Idolatria ao dinheiro. E o apóstolo Paulo disse: essas coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. E o apóstolo Paulo falou assim para eles: não sejais participantes com eles, no versículo 7. Não participe disso, nem de impureza, nem de avareza, nem de conversa torpe. Sabe o que é conversa torpe? É aquela piadinha suja que veio no TikTok e você repassou. Isso é conversa torpe. Essa conversa não é para você. Isso não cabe na sua mente. Sabe por quê? Depois isso vai ficar martelando na sua mente. Você não precisa poluir a sua cabeça com essas coisas. A sua mente é santa, o seu coração é santo, os seus olhos são santos, a sua boca é santa, a sua língua é santa. Não participem destas coisas, disse o apóstolo Paulo. No Salmo 1, a palavra de Deus diz que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, esse não é um ambiente para nós. Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, por mais importantes que eles possam parecer, por mais interessantes que eles possam parecer, por mais ricos que eles possam ser, por mais intelectuais que eles possam ser, eles ainda são pecadores. O crente mais fraco ainda é melhor do que o melhor pecador, imundo, ímpio, que nunca foi lavado no sangue de Jesus. Não se detém no caminho dos pecadores. E o apóstolo Paulo diz assim no versículo 8: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor, e andai como filhos da luz. Pois, irmãos, o que o apóstolo estava dizendo era o seguinte, irmãos: é que o elemento externo de luz ou escuridão, ele permeia a própria alma humana. Ele estava falando: olha, vocês antes eram trevas. Ele não disse que vocês estavam nas trevas, ele disse: vocês eram trevas.
Ele está dizendo o seguinte: a treva externa, ela vem para opacar, se pode falar, para tirar o brilho da glória do seu coração. A treva externa, quando você começa a dar lugar ao mundo e ao mundanismo, e as coisas lá de fora, ou a ira, ou a mágoa, ou a tristeza, a amargura, ou a ambição, ou a torpeza, estas coisas vão como que apagando a glória de Deus no seu coração. Apagando a glória de Deus no seu coração. A Bíblia diz que Cristo é a verdadeira luz, Ele é o sol da justiça. Os seus servos, nós somos como luzes secundárias, acesas de seus raios, às vezes, como a lua e os planetas que não têm luz própria, eles estão refletindo a luz que Deus colocou no sol. Ou seja, a nossa luz está nele. E a Bíblia diz que realmente Ele é a luz do mundo, que entretanto brilha como nós, como uma mera luz refletida, de forma que os homens glorificam a Deus, porque vem a luz de Deus em nós. Mas se nós somos iguais a eles, se nós falamos as mesmas coisas, se nós participamos das mesmas piadas, se nós nos desesperamos com as adversidades, se nós temos medo do futuro, se nós temos medo porque vai faltar o dinheiro, ou se nós estamos imitando as coisas lá do mundo. Quando você olha para uma pessoa na igreja, você vê a quem ela está imitando, com quem que ela parece, né? Qual é a moda lá de fora? E você olha para a pessoa e pensa, você já vê quem é o modelo dele. Quando ele tem o modelo de um artista lá de fora, é porque aquele artista é o modelo dele. Pecador, ímpio, maconheiro, cheirador de pó, muitas vezes é o meu modelo. Por quê? Porque na câmera da televisão, ele não diz que ele é infeliz. Quando ele aparece na tela, ele não diz que ele gasta dinheiro com psicanalista para poder sair rindo ali. Ele não conta para ninguém que antes de rir na tela, ou rir nas câmeras, diante das câmeras, ele teve que cheirar cocaína no bastidor. E você acha que ele é o cara, e você acha que ela é a cara. Paulo disse, não comungueis com essa gente. Nós não temos que imitar nada do mundo, nem o cabelo do mundo, nem a roupa do mundo, nem as palavras do mundo, nem o jeito do mundo, nada. Essas coisas vão ofuscando a glória de Cristo que está em nós. Mas o Senhor diz assim, Lucas 11, 35, 33, 35, ele diz assim, ninguém acende uma candeia e põe debaixo do alqueire. Põe em oculto, mas coloca lá no velador, para que quando as pessoas entrem já vejam a luz que está ali. A candeia do corpo é o olho, se pois o teu olho simples, também todo olho, todo o teu corpo será luminoso. Se o teu olho for simples, o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois que a luz que em ti há não sejam trevas. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque é justamente no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios que ele trata destas coisas. Ele diz, vocês eram treva. Não quero ser treva de novo. Ah, pastor, mas eu nasci no evangelho. Eu também. Mas o meu pai não. O sangue que corre aqui um dia teve na treva. Meu pai aceitou Jesus com 8 anos de idade. E glória a Deus por isso. Mas eu não quero voltar para o Egito. Escute, nós ainda não chegamos a Canaã celestial. Eu nasci no deserto, mas eu quero chegar na Canaã. Eu não quero morrer no deserto. Eu não vou ser daqueles que se unem contra Moisés no deserto e querem voltar para o Egito. Eu não vou comungar com a rebelião daqueles que dizem assim, não. Isso aí é muito radicalismo de Moisés. A gente já está indo para Canaã. O negócio lá é muito melhor. E sabe de uma coisa? Na verdade, nós estamos morrendo no meio desse. Isso aqui não, vamos voltar para o Egito. Vamos imitar o Egito. Uma cervejinha de vez em quando não tem nada. Bora para o Egito. Estou com saudade de pepino e cebola. Quem tem saudade de pepino? Vamos voltar. A Bíblia diz, irmãos, Neemias falou disso. Eles levantaram um líder no deserto para voltar para o Egito. Não seja tolo.
Não seja tola. Sai do meio dela. Você acha que quando você chegar de volta o Egito vai estar batendo palma para você? Quando você chegar de volta o Egito vai olhar para a sua cara e vai lembrar das pragas? Porque foi por sua causa que Deus mandou as pragas. Você acha que o Egito vai olhar para você e vai bater palma para você? Quando você chegar de volta o Egito vai olhar para você e vai lembrar dos primogênitos que perdeu. Eles perderam os seus filhos primogênitos e a culpa foi sua, porque Deus estava te tirando do Egito. Você acha que eles vão receber você aplaudindo? Eles vão se lembrar do exército que morreu no Mar Vermelho, que o Senhor fez afogar com os seus carros, os seus cavalos e os seus cavaleiros. O Egito não gosta de você. Ele faz de conta que gosta, mas ele te odeia. O Egito não gosta de você. Ele quer você de volta para te escravizar de volta. O nosso negócio é Canaã. É Canaã. É Canaã. É Canaã celestial. Aleluia. Aleluia. Irmãos, aqueles que estão na luz e voltam a ser trevas, a Bíblia diz que é grande a escuridão deles. É muito pior do que quando eles estavam antes lá. A escuridão deles é muito grande. Pastor, então como é que eu faço para não andar em trevas? A palavra de Deus diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Para todo lugar que você olha tem treva. Hoje você pode ter treva aqui. Você pode ter treva num tablet. Não precisa nem ligar o aparelho de televisão. Na internet onde tem mais treva hoje. Mas ele está dentro do seu telefone. Você tem um computador no bolso que até telefone tem. Não é verdade? E tudo isso aqui está aqui bem pertinho de nós. Mas nós somos luz. Nós somos luz. Nós somos luz em nome do Senhor Jesus. Você não é treva, você é luz. A treva que entra pelos olhos, ela vai apagando a luz. Mas é aqui que nós chegamos ao ponto central da mensagem. O que é que o Senhor está dizendo? O mundo lá fora vive em treva. Olha o que os governos estão numa polvorosa no mundo inteiro. Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, um presidente eleito defendendo princípios morais que você e eu defendemos. Escolher entre o certo e o errado, o certo. Deuteronômio. O Senhor falou pelo ministério de Moisés: eu coloco diante de vocês a vida e a morte, escolha a vida. Eu coloco diante de vocês o certo e o errado, escolha o certo. É Deus quem estabelece as leis morais, aquilo que é certo e aquilo que é errado. É Deus quem diz o que é certo e errado. Esses princípios estão na palavra de Deus, e Deus é a essência da palavra. Ele é a fonte, Ele é o alicerce, Ele é o fundamento. O Senhor nosso Deus. Preste atenção em nome do Senhor Jesus. Lá fora, as pessoas estão que não se entendem. O mal avançando de maneira tão descarada diante de nós. Os nossos valores de família, os nossos valores morais cristãos estão sendo sistematicamente atacados por uma ideologia de gênero, por comunidades ou pessoas que escolhem os seus próprios gêneros e querem destruir, e a palavra que eles usam é destruir a família. Destruir a família. E sabe o que acontece, irmãos? Durante muitos anos, nós optamos pelo reteté. E do reteté, nós fomos para um mais profundo ainda, né? Foi do reteté para o declô e depois para o revassuí. E enquanto nós estamos de reteté para revassuí, o mal está aumentando. Nossos filhos na escola aprendendo ideologia socialista. A ideologia socialista é baseada no humanismo que diz: nós não precisamos de Deus. O homem tem condição de encontrar solução para
todos os seus problemas. A doutrina humanista está dizendo que Deus é uma ideia. Que Deus para você é uma coisa e para mim é outra. E com essa base humanista, eles vão regredindo para o modernismo, pós-modernismo, secularismo. Ou seja, tudo que acontece é do céu para baixo, daqui para cima não tem mais nada. Eu estava dentro de um avião, sentado ao lado de uma senhora. Tinha uma cadeira vazia no meio. E eu comecei a conversar com ela antes que o avião decolasse. Não precisou muito tempo e eu comecei a falar de Jesus para ela. E ela falou para mim: moço, eu não acredito em nada disso. Eu acho que a vida daqui para baixo. Quando a gente morre, acaba tudo. Aqui acaba tudo. Quando a gente morre, não existe mais nada. Acabou tudo. Eu olhei para ela e falei: puxa, que interessante a sua filosofia de vida. Muito legal, confortável. Porque se aqui a gente faz tudo o que quer e a gente não tem que prestar conta para ninguém depois que morre, é bom demais. Não é verdade? Ela, então. Eu falei: mas me diga uma coisa. E se a senhora estiver errada? A senhora está pronta para se encontrar com o capeta do outro lado? O diabo está esperando a senhora lá. Ela regalou os olhos e falou: não senhor moço, fala para mim, fala. Antes do avião subir, ela estava de mão dada comigo. Ela chorando e eu também. Ela estava aceitando a Jesus como Salvador. Enquanto nós estávamos no reteté, eles estavam ensinando os nossos filhos. Por isso que a gente se lembra que era muito comum no nosso meio as pessoas dizerem assim: quando os nossos filhos vão para a universidade, eles se desviam. Por quê? Porque estavam pregando humanismo lá. Eles estão pregando socialismo lá. Eles estão pregando que nós não precisamos de Deus e vão enfiando na cabeça dos nossos filhos o ateísmo. Mas então chegou um tal de pós-modernismo. Você sabe o que é a definição de pós-modernismo? Pós-modernismo é mais ou menos a mistura hermenêutica da pneuma outra, microscoma de silicovol, nos maniscos, incoscomoias, nos inseptomicestos, basais e epiteliocitoplasma. Entendeu não? Pois é, ninguém entende. É exatamente, ninguém sabe o que é. É uma mistura de tudo e no fundo não é nada. Você já pensou isso? A pessoa entra na faculdade e o pós-modernismo diz assim: no que você crê? Eu creio em Jesus. Beleza, ele é bom para você? Fica com ele. Eu creio em outra coisa, é bom para mim. Que tal se a gente der uma misturada nisso? Ou seja, eles fazem uma confusão tão grande na cabeça dos nossos filhos na universidade, que quando ele sai de lá, ele não sai ateu, ele sai sem saber no que crê. Porque tudo é relativo. Tudo é relativo. Tudo é relativo, nada é concreto, nada é absoluto. Para eles nada é absoluto. Eles dizem: não existe uma verdade absoluta. Agora escuta uma coisa, está vendo isso aqui? Isso aqui é um negocinho de segurar microfone. Isso aqui é de plástico, não é, pastor Lelis? E pelo visto a tinta disso aqui é baquelite, não é aquele negro de fumo que chamam, não é verdade? Isso aqui é aquele pozinho que eles colocam, misturam no plástico para ficar com essa cor aqui. Mas é plástico. Qualquer pessoa pode vir aqui, até morder isso aqui e dizer: não, isso aqui é carne. Isso aqui é papel. Isso aqui é madeira. Vai mudar? Vai continuar sendo plástico, não é? Pois é. Deus é uma verdade absoluta. Ninguém muda quem Deus é. Deus é quem Ele é. O homem pode dizer que Ele não é, que Ele não existe, que Ele não é bom, ou que Ele não faz nada, ou que Ele não tem mais poder. Mas Deus continua sendo o Senhor do céu e da terra, o Senhor de todo o universo. Deus está no controle. Deus está no controle. A senhora está ouvindo, esposa? Deus está no controle, esposa. Descanse. Deus está no controle, mãe. Descanse. Deus está no controle, pai. Descanse. Deus está no controle, marido. Descanse. Deus é uma verdade absoluta. Deus não é o que eu creio, nem o que eu entendo. Deus não é o que você crê, o que você entende. Deus é quem Ele é. Ele está acima da razão humana. Agora escute. Que coisa maravilhosa. Estão enchendo a cabeça dos nossos filhos que eles podem, se quiser ser menina,
ou se quiser ser menino, é ele que escolhe. Isso é errado. Segundo a palavra de Deus, isso está errado. Eu estou pronto. Eu não tenho dificuldade com isso. A palavra de Deus diz que isso é errado. E a Bíblia diz que isso se chama abominação. Mas eles querem enfiar isso goela abaixo. Sabe por que eles cresceram tanto? Porque enquanto eles estavam crescendo, nós estávamos dormindo no reteté. Nós estávamos cuidando só da vida espiritual. Nós estávamos cuidando só de que os nossos filhos pudessem ser bons crentes. E nós nos esquecemos que Deus colocou a igreja na terra como sal da terra. A igreja não foi colocada na terra para ser sal da igreja. Foi para ser sal da terra. O sal salga tudo. Onde ele bate, ele vai salgando. Se bater na água, ele salga. Se bater na terra, ele salga. Se bater na comida, ele salga. Onde ele bate, ele vai salgando. Vai salgando, vai salgando. Vai salgando, vai salgando. Você está entendendo? A igreja foi chamada por Deus para entrar em todos os níveis da sociedade. Se você acha ruim porque nós temos representantes na Câmara Federal, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, ore para Deus dar governador crente, prefeito crente, funcionários públicos crentes, porque quando alguém for ser atendido lá, não vai encontrar um paletó numa cadeira não, vai encontrar um crente com um sorriso no lábio, Jesus no coração, amor para atender aquela vida em nome de Jesus, vai encontrar uma pessoa séria, íntegra, honesta e cheia do Espírito Santo. Ok, pastor, e onde é que está o nosso tema? É hora de acordar. É hora de entender que nós temos que salgar. É hora de todo mundo acordar e começar a proclamar em nome de Jesus. Desperta, acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Com tudo isso acontecendo ao nosso redor, nós estamos confortáveis aqui, dormindo. Acorda, pelo amor de Deus, irmão, acorda, levanta. Nós temos uma obra a realizar. Existem pelo menos 3 estados de uma pessoa que precisa se levantar. Quando a palavra de Deus diz assim: levanta-te, levanta-te dentre os mortos, de entre os mortos. Primeiro tipo de pessoa que precisa se levantar é quem está caído. Escute o que eu vou lhe dizer em nome de Jesus. Acorda, igreja. Quem está caído não precisa de ninguém chutando a cabeça dele. Quem está caído não precisa de ninguém apontando o dedo para ele. Quem está caído não precisa de ninguém repetindo o seu pecado para ele. Quem está caído precisa de uma mão que se estenda e que lhe ajude a se levantar no nome do Senhor Jesus. Pelo amor de Deus, você vê uma pessoa lá no pecado lá fora e você ora, chora, jejua, intercede por aquela vida, e quando o seu irmão cai dentro da igreja, você quer pisar no pescoço dele. Acorda, igreja, levanta-te dentre os mortos. Está na hora de voltar ao primeiro amor. Está na hora de amar os irmãos de verdade, não da boca para fora, mas do coração para fora. Está na hora de estarmos juntos e sermos unidos de verdade. Nós nunca vamos ser iguais. Nós somos seres diferentes. Nós temos personalidade diferente. Nós temos temperamento diferente. Nós temos família diferente. Nós temos formação diferente. Alguém aqui nasceu no sul, alguém nasceu aqui no sudeste, alguém nasceu no centro-oeste, alguém nasceu no norte, e alguns privilegiados Deus escolheu nascer no nordeste. Aqui tem pernambucano, dê glória a Deus. Aqui tem cearense, dê glória ao nome de Jesus. Irmão, Jesus é tão misericordioso que até baiano ele salva. Acorda, igreja, volta ao primeiro amor. Nós sempre vamos ser diferentes, mas nós sempre vamos estar unidos em nome do Senhor Jesus.
As nossas diferenças não nos separam, porque isso, nós não somos uniformes. Deus não fez um exército de soldadinho de chumbo. Deus não fez um monte de robô programado igual, não. Nós somos diferentes. O nosso Deus é o maior da diversidade. Eles estão dizendo que nós não aceitamos diversidade, pastor Leles. O Senhor nosso Deus é o Deus da diversidade. Ele ama aquele que está caído no pecado e ama aquele que está servindo com alegria. Está na hora de levantar o que está caído. Eu vou falar só mais uma vez. Está na hora de levantar aquele que está caído. Peça perdão a Deus e comece a amar seu irmão. Comece a amar a sua irmã. Comece a jejuar por ele primeiro. O segundo estado daqueles que precisam se levantar é quem está sentado. Sabe por quê? Na obra de Deus tem muita gente sentada. Eu não estou falando fisicamente sentado aqui na igreja. Eu estou falando espiritualmente sentado. Você que está sentado, sentada aí, você pode olhar para mim e observar tudo que está acontecendo. Meu Deus, esse pastor sua muito. O lenço dele é azul, a gravata está torta, já afrouxou até o colarinho. É porque eu estou com um problema lá em casa com a minha esposa, irmão. Eu já falei para ela, ou você troca de tintureiro ou troca de tempero, um dos dois. Porque parece que as camisas vão encolhendo. Escuta, quem está sentado é um espectador. Eu estou aqui como um protagonista da palavra de Deus. Estou anunciando aquilo que o Senhor Deus me mandou falar. E você está olhando. Você pode observar tudo. Se eu começar a andar, você está me vendo andar. Se eu parar, você está me vendo parar. Por quê? Porque quem está sentado é um espectador. Mas a palavra de Deus está te dizendo assim: levanta. Levanta. Chega de ser espectador. Chega de viver se alegrando na bênção dos outros. Ai, que bênção maravilhosa Jesus deu para a irmã Maria. Você viu? Que maravilha. Curou o irmão da Covid, tirou da coma, irmão. Ele estava no estado de coma, agora está aí comendo. Ele está feliz da vida, curado. Que maravilha, que bênção que esse irmão recebeu. Viu a porta de emprego que Deus deu para ele. Você viu a casa nova que Jesus deu para o irmão fulano. Chega de ser espectador. Está na hora de você ter a sua experiência pessoal com Deus. Está na hora de você ser protagonista em nome de Jesus. O Senhor precisa de pessoas que tenham experiência com Ele, porque nós estamos vivendo os últimos segundos da igreja na terra. Já já, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Nós vamos ouvir o som da trombeta de Deus e a voz do arcanjo, e nós vamos subir. Mas enquanto Jesus não vem, nós temos que curar no nome de Jesus. Nós temos que expulsar os demônios no nome de Jesus. Nós temos que abençoar pessoas em nome de Jesus. As suas mãos são mãos de bênção. Olhe para as suas mãos, por favor. Olhe para as suas mãos, olhe para a outra também. Olhe para as duas, mesmo se você não puder fazer com as duas assim. Olhe para as suas mãos. Essas mãos são mãos de bênçãos, são produtoras de riqueza. Aí tem bênção, aí tem cura, aí tem glória de Deus, aí tem unção para receber o batismo no Espírito Santo. Levanta, 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 levanta. Chega de estar olhando quem está trabalhando. Chega de estar olhando quem está abençoado. Chega de estar assistindo os outros que estão fazendo, e você não está fazendo coisa alguma. Quando Jesus vier buscar a igreja, Ele não vem buscar quem está dormindo. Ele vem buscar quem está em pé e marchando para o céu, em nome do Senhor Jesus. Terceiro estado de quem precisa se levantar. Eu vou terminar, irmãos, mas não é agora não, vai ficar muito tempo ainda. O terceiro estado de quem precisa se levantar é quem está deitado. E quem está deitado está em um outro de três estados: ou está doente, ou está dormindo, ou está morto. Paulo falou aos Efésios, nessa carta extraordinária, que nós já demos um passeiozinho nela, não foi? Ele falou aos Efésios de dois destes estados. Quem está doente precisa ser curado, viu? Paulo não falou dos doentes, mas eu estou lhe falando, quem está doente precisa ser curado. Tem muita gente que está fisicamente bem, está espiritualmente mal. O apóstolo Paulo falou que muitos que estão
participando da ceia indignamente, eles estão doentes. E muitos dormem, ou estão mortos, não é? Doente precisa ser curado. Sabe quem é que Jesus vai usar para curar? Quando você chegar em casa hoje, olha no espelho. É essa pessoa que Jesus vai usar. Jesus vai te usar com uma palavra que você nunca imaginou que ia sair da sua boca. Você vai curar uma alma ferida. Você vai curar uma chaga num coração. Com uma palavra que Jesus vai te dar, você vai conduzir aquela pessoa de volta ao regaço do Pai. Você vai levá-la de volta à presença do Senhor Jesus. E ela vai ser recebida com alegria pelo Senhor Jesus Cristo. É você a quem Deus vai usar para curar. Você acha que isso é jargão, né? De pastor que aprendeu a pregar, né? Escreva o que eu estou lhe dizendo. Escreva o dia e a hora. Porque isso que eu estou lhe dizendo vai se cumprir no nome do Senhor Jesus. Pode escrever, Deus vai lhe usar. E naquele dia você vai se lembrar, talvez aquele dia seja ainda hoje. E naquele dia você vai se lembrar dessa palavra. Você talvez vai se esquecer dela, mas na hora que acontecer, o Espírito de Deus vai te lembrar e vai dizer: eu não te disse? Eu não te disse que eu ia usar você para curar? E você acha, mas eu? Quem sou eu? Eu já não tenho mais idade para isso, ou então eu ainda não tenho idade para isso. Quem sou eu? Sou menorzinho aqui. A única coisa que eu faço na igreja... A única coisa que eu faço na igreja é tocar na orquestra. A única coisa que eu faço na igreja é cantar para as irmãs. Olha, se você tiver uma oportunidade, se o pastor Lés deixar, vá um dia numa apresentação da melhor orquestra que você puder. Orquestra Municipal de São Paulo, a Orquestra do Estado de São Paulo, a Orquestra Nacional do Brasil. Assista essa orquestra tocando, você vai ver, uau, que bonito. Que afinado. Assista um coral cantando, profissional, e você vai ver que bonito essas pessoas cantando. Aí você vai se lembrar e vai dizer: mas a minha orquestra lá de Atibaia, quando toca é diferente. Aqui o público aplaude, mas quando a orquestra de Atibaia toca, é Deus quem aplaude. São os anjos que aplaudem. É Deus quem recebe o que você está fazendo. Você se lembra que era quando Davi tocava a sua harpa que os demônios fugiam de Saul? Pois eu quero lhe dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus, quando você toca, os demônios correm. Os demônios que vinham para atacar a sua vida e lhe destruir, eles correm quando você começa a tocar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tocar para governador é fácil, tocar para autoridade é fácil, tocar para um público que pode pagar é fácil. Eu quero ver tocar e ser recebido diante de Deus. Eu quero ver tocar, cantar e ser recebido diante de Deus. Acorda, desperta em nome de Jesus e te levanta. Desperta, tu que dormes. É o outro estado que o apóstolo Paulo falou. Quem precisa se levantar? Quem está dormindo. Irmãos, uma das piores coisas, irmãos, é quem está dormindo. Porque quem está dormindo não dá conta de nada. Não sabe nada que está acontecendo. Não faz a menor ideia do que está acontecendo. Eu nasci na casa de um pastor. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Lembra que eu falei? E os pastores vinham muito lá em casa. E a gente sempre gostava de sentar na mesa depois do jantar. A gente ficava conversando. E os pastores ficavam contando dos lugares que eles trabalhavam, da cidade que eles estavam trabalhando, das coisas que Jesus fazia lá. Ou algum pastor que cantava e tocava. Quando chegava lá em casa, a gente fazia uma festa ouvindo. Eu me lembro que tinha um puff redondo assim, uma espécie de uma almofada redonda que a gente sentava. E os adultos sentavam nos sofás, e a gente sentava naqueles puffs ou no chão e ficava ouvindo as histórias e ouvindo os irmãos cantarem. Às vezes o meu pai chegava do culto e trazia algum pastor que a gente nem imaginava que vinha lá em casa, e a gente estava dormindo. E no outro dia meus irmãos contavam para mim: sabe quem veio aqui ontem? Quem? O pastor fulano. Ah, não, você está brincando. Sério, o papai trouxe ele da igreja. Ele jantou aqui em casa e depois ficaram conversando até tarde. Ele contou tanta coisa e tal. E eu falava: por que você não me acordou? Por que você não me chamou? Eu queria ouvir também. Entendeu?
Acorda. Desperta. Tem muita coisa acontecendo e você não está percebendo. Nós estamos vivendo o melhor momento da igreja na terra. O Senhor Deus abriu a despensa do céu. É hora de poder. É hora de unção. É hora de crente ser abençoado. Deus não quer que você se preocupe com outras coisas. Se você se dispuser a fazer a obra dele, ele vai suprir você. O pão não vai faltar na sua mesa. O vestido não vai faltar sobre você. Você vai ter carro, você vai ter tudo. Você não vai ter que se preocupar com isso se o seu coração estiver na mão dele, para fazer a vontade dele. Acorda. Tem muita gente que está sendo levantada por Deus. Tem muitas pessoas que estão sendo levantadas por Deus, apesar de não terem o nome de Assembleia de Deus. Aleluia. Pois é. Deus não tem contrato assinado com a Assembleia de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se nós não acordarmos, Deus levanta outro povo. Desperta! Acorda, igreja! Desperta, tu que dormes, te levanta em nome de Jesus. É tempo de ver milagre acontecer. É tempo de Deus usar o ex-drogado. É tempo de Deus usar o ex-bêbado. É tempo de Deus usar a ex-prostituta. Mas é tempo de Deus usar o seu filho e a sua filha. Porque existe uma promessa no livro mais importante da Bíblia. Você sabe qual é o livro mais importante da Bíblia? É o livro do profeta Joel. E no livro do profeta Joel está escrito assim: olha, os seus filhos não vão ser nóia, os seus filhos não vão morar na Cracolândia, os seus filhos não vão ser desgraçados, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Levante a sua mão, porque os seus filhos serão cheios do Espírito Santo. Os nossos filhos são cheios do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o batismo no Espírito Santo. Receba o dom do Espírito Santo essa noite, filho. Receba, filha, em nome do Senhor Jesus. Esta noite Jesus está distribuindo os dons. O seu Espírito está distribuindo os seus dons. Receba em nome de Jesus. Dons de curar, palavra de conhecimento, revelação, palavra de sabedoria. Deus esta noite está te dando o dom de interpretação de línguas. Alguém vai falar línguas e você vai interpretar para a glória do nome. Receba, receba, para a glória do nome do Senhor Jesus. Levante a mão e diz: eu quero Jesus. Aleluia, aleluia. Nós não podemos continuar dormindo. Nós precisamos perceber que enquanto nós estamos dormindo, o diabo está avançando. O diabo não está dormindo, ele está trabalhando. Olha, a única qualidade que o diabo tem é essa: ele trabalha muito. O resto nada presta. Mas ele trabalha, ele só trabalha para o mal, né? Mas isso é ruim, mas trabalha. Nós precisamos nos inteirar de tudo que está acontecendo ao nosso redor. O inimigo está trabalhando ao nosso redor e rondando o nosso derredor. E só existe um povo que tem a resposta para as questões do mundo dos nossos dias. Mas como é que nós vamos responder aos anseios e às perguntas da sociedade se a gente não conhece a pergunta? Porque nós nos fechamos. Muitas pessoas não sabem o que é ter um filho nas drogas e nunca se inteiraram disso. Muitas pessoas não sabem o que é o dissabor de ser uma pessoa derrotada, fracassada. E às vezes você precisa se inteirar de que perto de você existem muitas pessoas. Olhe na lista, faça uma lista dos seus amigos. Quantos deles são não crentes? Para quantos deles você prega a palavra de Deus? Eu estudei hoje o dia inteiro. Eu orei desde cedo. Eu orei de madrugada. Eu li para chuchu, para vir aqui pregar para você. Eu me preparei para pregar. Sabe quanto das pessoas que aceitam a Jesus como Salvador se convertem através de um sermão de um pastor? 2,9%. Nem 3%. Sabe quantas pessoas aceitam a Jesus como Salvador porque um amigo trouxe para Jesus? 29,9%.
Quase 30% das pessoas que aceitam Jesus como Salvador vêm para Jesus porque um amigo trouxe. Agora segura aí, aperta o cinto de segurança aí. Sabe quantas pessoas vêm para Jesus porque um parente trouxe para Jesus? 49,7% das pessoas que aceitam a Jesus como Salvador aceitam porque um parente trouxe para Jesus. Acorda, pelo amor de Deus. Cadê seus amigos aqui essa noite? Cadê seus parentes aqui essa noite? Onde estão aquelas pessoas que você pode alcançar com muito maior probabilidade do que os outros? Desperta, igreja. Acorda. Nós temos que perceber o que está acontecendo. A palavra de Deus diz, e aqui eu termino. O apóstolo Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1 e 2, pela compaixão de Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, gente, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que acontece? As pessoas não querem mais entrar em discussão de ideologia de gênero. Não, eu não me meto com essas coisas, porque isso dá processo. Vem, como é que é? Aquele povo que acusa, como é que chama, doutor? Promotor de justiça. E alguns promotores de injustiça. Glória a Deus, porque tem muitos que são promotores, ou a maioria, de justiça. Mas tem alguns que são promotores de injustiça. Não é justo você defender a sua fé e ensinar o seu povo, o seu rebanho, e você ser cobrado porque você ensinou segundo a palavra de Deus e segundo aquilo que a sociedade sempre foi e que agora querem mudar. Agora escute, as pessoas têm medo, já não querem pregar. Eu não vou pregar para os muçulmanos, senão eles vão me explodir. E vão explodir todo mundo. Eu não vou pregar para esses aí, porque esses aí vão se revoltar e vão dizer que eu sou uma pessoa que não aceita a diversidade. Eu não vou pregar para esse, não vou pregar para aquele. O apóstolo Paulo estava escrevendo para a igreja em Roma. Nero tinha assumido o trono de Roma. O imperador sanguinário tocou fogo em Roma depois. Paulo, como que antevendo o que viria, e vendo a perseguição do povo de Deus em Roma, ele falou para eles, gente, pelo amor de Deus, eu rogo, eu imploro para vocês, pelo amor de Deus, apresentem os vossos corpos, vão para as arenas, apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se dispõe a sofrer, se dispõe a apanhar, se dispõe a ser chamado de radical. Olhe para essa igreja, que coisa linda. Isso aqui está superlotado. Olhe para essa igreja, que coisa maravilhosa. Nós temos instrumentos musicais, som da primeira qualidade, temos uma casa para habitar, nós temos pregadores jovens, temos pessoas de todas as idades. Sabe por quê? Porque em 1915... em 1920, em 1925, o pastor Henrique Lely estava recebendo pedrada de pessoas que eram contra o evangelho, porque os nossos pais foram apedrejados, porque era pecado pregar o evangelho como nós pregamos. Os nossos pais sofreram para que nós hoje estivéssemos nesse conforto. Como é que você acha que os nossos filhos vão avançar? Apresente os vossos corpos. Diga, Jesus, eu estou pronto. Jesus, eu estou pronto. Me usa em Jerusalém. Me usa na Judeia. Me usa na Samaria. Me usa nos confins da terra. Jesus, eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu conheço um pastor por nome Philip Boghossian. Pastor Phil Boghossian é uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheço. O pastor Lelis conhece. É um homem que fez o ministério do Belém todinho começar a orar pelos egípcios. Interceder pelo Egito. E quando nós intercedemos por Egito, em 4 meses mudou o governo do Egito e ele abriu as portas para o evangelho. Pastor Phil Boghossian disse assim: Pastor Joel, nos nossos dias, um crente morrer de morte natural é um desperdício para a causa do evangelho. Ele disse: todos nós deveríamos ser mártires. Todos nós deveríamos dar a vida pelo evangelho, pelo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário.
Não vos conformeis com este mundo. Acorde. Não se conforme com este mundo. Não tome a forma do mundo. Desperta e se levanta em nome do Senhor Jesus.